O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades das gerações atuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras. O conceito de desenvolvimento sustentável é a ideia da redução do uso dos recursos naturais e matérias-primas e o aumento da reutilização e reciclagem. O desenvolvimento sustentável é a ideia de preservação ambiental e o uso racional dos recursos naturais, sendo capaz de suprir as necessidades atuais sem corromper as necessidades futuras. Tem por objetivo a erradicação da pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas desfrutem da paz e prosperidade. Como exemplos de desenvolvimento sustentável, temos a energia renovável, o reflorestamento e o uso de transportes menos poluentes. E o mais importante, a reciclagem. Como a reciclagem ajuda no desenvolvimento sustentável? Com o crescimento da população e o aumento do consumo, a quantidade de resíduos gerados tem se tornado um desafio cada vez maior. A reciclagem, por sua vez, oferece uma solução viável para minimizar os impactos negativos desse cenário, promovendo a reutilização de materiais e a redução de desperdício. A coleta de materiais recicláveis contribui para a redução dos impactos ambientais, a preservação do ecossistemas e abrandar as mudanças climáticas. Ajuda na redução da extração de matérias-primas da natureza, evitando-se a necessidade de retirar árvores e minerais do ecossistema. A reciclagem ajuda a conservar os recursos naturais. Muitos materiais recicláveis são extraídos de recursos naturais que levam anos para se regenerar. Por exemplo, a produção de papel a partir da madeira implica no desmatamento de árvores, enquanto a fabricação de plástico depende do petróleo, um recurso não renovável. Ao reciclar esses materiais, é possível reduzir a necessidade de extração de novos recursos, promovendo um uso mais sustentável do que já está disponível. A redução de gases de efeito estufa e a redução na quantidade de energia necessária na produção e transporte desses produtos. Ao reciclar, evita-se a necessidade de fabricar novos produtos e transportar esses produtos. A reciclagem também contribui para a redução de resíduos sólidos que são enviados por aterros sanitários, retardando a saturação desses aterros e evitando a necessidade de criar novos. Esses resíduos podem contaminar o solo, diminuindo a quantidade de resíduos, reduz também o risco de contaminação dos solos. Desse modo, nós trouxemos a denominada Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, a Ascamari, como um exemplo desse desenvolvimento sustentável. É um projeto que tem como objetivo recolher os resíduos recicláveis da nossa cidade de Leopoldina. Ela foi fundada no ano de 2000 por Dona Castorina Leite, mais conhecida como Santinha, e hoje ela é presidida por Jean Pereira Freitas. Nós vamos conversar um pouquinho com ele para entendermos como que isso funciona. Hoje nós estamos aqui com a presença do Jean, o presidente da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, a denominada Ascamari, e hoje a gente vai falar um pouquinho de como é o trabalho dele. Deixando bem claro que aqui é um projeto de extensão do nosso período, do 5º período da Faculdade de Direito da Rede de Ensino Docton de Leopoldina, e nós estamos fazendo um projeto de extensão voltado para esse meio ambiental. Então, por conta disso, nós vamos saber um pouquinho mais sobre a história da Ascamari. Portanto, Jean, pode contar pra gente como que funciona, qual que é a história, como que começou a ter essa sua presença, como que se deu a Ascamari? A Ascamari, ela foi fundada, em 2007, Só que o projeto começou nos anos 2000, A Dona Castorina, conhecida mais como Dona Santinha, que foi a mentora disso tudo. A função do projeto era resgatar, os catadores, que trabalhavam nas ruas, para poder ter mais uma formalidade, de trabalho. E assim foi indo, Aí até chegar em 2018 foi quando eu descobri a Ascamari, Eu já trabalhava com reciclagem já, desde os meus 13, E resolvi encarar, esse desafio, que sabia que era muito grande, E hoje, a gente tá aí, a Ascamari já tem um nome consolidado, na cidade, entendeu? Que não tinha antes. E essa é a história da Ascamari. Hoje em dia já tem bastante gente atuando com vocês, já, Jean? Então, hoje nós somos em 8 associados, E tem os indiretos, que trabalham com a gente, Agora, eu gostaria mais de saber
quem que incentivou essa criação? Foi a Dona Santinha mesmo? Então, a Dona Santinha, ela faz parte da Pastoral da Terra, né? Que é um órgão da Igreja Católica, né? E juntamente com a Caritas, né? Foi criado esse projeto, né? E a Caritas, ela trabalha assim por trás de várias associações. Leopoldina, Além Paraíba, Ubá, Muriaé. Mas a Ascamari é só daqui de Leopoldina mesmo. A Ascamari é só daqui de Leopoldina, entendeu? E como aqui ainda não tinha, nos anos 2000, não tinha uma associação aqui, né? A nossa associação, ela é a mais nova, né? Que existe na região, né? E aí foi criado esse projeto. Ela já atende a cidade num todo? Tem algum lugar que ela, por exemplo, fórum, como você havia me dito, ela atende só alguns lugares? Porque ainda não tem aquela quantidade de pessoas esperada, né? Para poder atender uma cidade toda, ou já atende? Então, a gente tem essa esperança de um dia a gente Já cercar tá na cidade, o município todo, né? Hoje a gente não consegue. Hoje a gente trabalha só em alguns lugares pontuais. Temos os parceiros, né? Temos, né, o comércio como parceiro, alguns comércios, né? E como a cidade também não tem uma coleta seletiva, entendeu? A gente criou uma coleta seletiva por nossa conta. Foi onde foi feito todo o trabalho de mídia, né, panfletagem, anúncio na rádio. Então, hoje nós temos praticamente aí 250 residências que juntam o seu reciclado em casa e a gente vai lá e recolhe. Então vocês que fazem esse processo de recolhimento, né? Exatamente. Quando vocês recolhem, vocês têm algum lugar? Vocês levam para onde? Então, a Ascamari hoje, ela tá localizada na Rua Carlos Quintino, no bairro São Cristóvão, né? É onde que é a nossa sede hoje, entendeu? Então, todo o material que é recolhido nas ruas, no comércio, nas residências, é levado para lá e ela é feita toda a triagem para depois dar o destino correto. Entendi. É bem curioso isso, ainda mais sabendo que a maioria das pessoas já separam o seu reciclado. Vocês chegam a explicar para a pessoa qual que é a importância, tudo isso já? Então, essa questão do separar o material é muito interessante, porque participo de várias reuniões, né, na Secretaria de Meio Ambiente, e lá se debate muito essa questão, né, da coleta seletiva, né? Mas eu sempre bato em cima que antes da coleta seletiva tem que vir a educação ambiental. Porque a gente, né, nós somos uma população mal educada. Tem entendeu? gente que não sabe disso. Né? Então, tipo assim, se a gente não tratar a educação ambiental antes da coleta, é um dinheiro jogado no ralo. Porque ninguém entende o sentido pelo qual elas estão fazendo aquilo também, né? E a pessoa só vai entender depois que ela é colocada no meio do problema, no meio da situação. Por exemplo, tem muita gente que não sabe qual o minério que faz o plástico, qual o minério que faz o alumínio. Então, tipo assim, quando você começa a trabalhar com isso, você começa a entender, né, por que tá faltando, por que né, tanto desastre, né, natural. Então, tipo assim, uma coisa leva a outra. E é o que a gente tenta passar, né, para cada família, para cada residência que a gente coleta o material. E graças a Deus, né, só vem aumentando. Que bom, Jean, que bom mesmo. Isso entra muito nessa importância do desenvolvimento sustentável. A gente utilizar a geração atual, suprir as necessidades dessa geração sem comprometer as próximas gerações futuras. Muito interessante isso. Eu participei, né, de uma palestra, né, por esses dias, e o palestrante falou o seguinte, que o preço que a gente está pagando hoje foi um preço dos nossos pais, dos nossos avós, né, o que eles fizeram lá atrás, né, mas só que não tinha a instrução que a gente tem hoje, não tinha internet, não tinha a TV que ficava ali em cima, então tipo assim, né, você ia desmatando, você ia, né, tirando minério de qualquer maneira. Hoje não, hoje se faz por ganância mesmo, entendeu? Pelo poder, pelo dinheiro, né? E se continuar do jeito que tá, os nossos filhos, nossos netos, entendeu? Vai piorar. Vai piorar bastante. A gente não pode nem pensar numa geração futura se continuar desse jeito. Não tem como. Agora, me fala um pouquinho mais sobre a importância desse projeto aqui na cidade de Leopoldina. Se vocês já recolheram muitos recicláveis, se já tem um recolhimento bem grande dos recursos,
Se a cidade ela já está no meio sustentável, se eu posso dizer, né? Meio sustentável não, tá longe. Longe. Muito longe disso, né? Por exemplo, o nosso aterro sanitário, quando ele foi inaugurado, né, ele tinha, né, um prazo de vida para 40 anos. Eu tive lá, né, bem nos primeiros anos. Se você for lá no aterro hoje, né? E indo para São Lourenço, eu tô enganada? Recreio. Recreio? Não, porque indo ali era para o São antigo Lourenço lixão. Distrito, isso, Ali era o ele antigo tinha. lixão. Eu me lembro. O aterro hoje é indo para Recreio. Já tomou bastante espaço. Então, se continuar assim, daqui a uns tempos, né, vai precisar de um novo espaço para fazer um novo aterro. Né? Isso gera dinheiro, isso gera tempo, procurar um espaço maior, porque não tem como ser um espaço pequeno. Então, até achar um isso lugar, bate, né, assim, bem forte na economia do município. Para você ter ideia, hoje na nossa cidade são 3 caminhões de lixo que recolhem o lixo na parte da manhã e um na parte da noite. Então são 4 caminhões de lixo. Esses 4 caminhões de lixo, por dia, despejam lá 27 toneladas de lixo. Nossa, muita coisa. Só a Ascamari, durante o mês, né, é o que nós recolhemos, são 22 toneladas. Então, se você for colocar na ponta do lápis, nós tiramos do bolso da prefeitura, né, um dia, praticamente, que ela deixa de jogar lá no aterro. Aí você vai e coloca lá, são 12, além das Ascamari, são mais 12 depósitos de reciclagem que tem na cidade. Então, tipo assim, a gente tem um impacto muito forte na questão econômica do município. Porque, tipo assim, o que o município gasta hoje de caminhão para poder jogar lá no aterro, poderia ser 3 vezes mais, entendeu? Né? Ou até muito mais do que isso. Então, a gente tem um impacto muito forte nessa questão econômica. Essa quantidade que você me falou é bem preocupante, gente. É, bem preocupante. Nossa, é muito preocupante mesmo. Isso aí, eu tô te dando uns números nossos, porque a gente não compra material, a gente não busca material fora, né? A nossa atração é toda humana. Então, tipo assim, se a gente expande mais, que nem você fez no início da entrevista, pergunta qual é a parte do território que a gente trabalha, se a gente expande mais, trabalha a cidade inteira, entendeu? Isso aí é muito maior. Vai demandar muito de vocês. Muito maior. Falando um pouco nisso, quais que são os desafios que a associação ela enfrenta? A gente sempre tá falando, né, essa coisa da questão, né, da educação. Isso para mim é um desafio muito grande, a educação ambiental. Já era para ter sido inserido já na grade curricular, entendeu? Que isso ia ajudar bastante. A falta de participação do poder público, isso a gente sente, né? Isso tipo assim, não falando de política, né, que eu nem gosto de misturar isso, mas tipo assim, né, até que a gestão atual, ela tem um olhar um pouquinho mais caprichoso, sensível, né? nessa situação, mas ainda está muito longe de ser o ideal, de ser assim, excelência. Então, tipo assim, a dificuldade eu vejo nessa aí. O não participar do poder público, a falta, né, da educação ambiental nas escolas. Isso entendeu? A gente sente. Na minha época, pelo menos, que não tem muito tempo, mas quando eu estudava ainda no ensino fundamental, era pouco falado sobre isso. A gente nem sabia que tinham essas associações voltadas para esse trabalho. A gente só aprendia o que era reciclável e o que a gente podia fazer ou não, mas não tinha nenhuma intervenção, influência, não tinha nada disso. Vocês já chegaram a até fazer alguma palestra, ministrar? Porque eu não sei se as escolas autorizam, né? Então, dos órgãos, né, tanto municipal quanto do estado, o único órgão que é parceiro direto da Ascamari hoje é a Superintendência Regional de Ensino. Né? É uma parceria já desde a fundação da associação. Nós temos uma reunião anual, que é uma reunião que a gente faz o levantamento de todo o trabalho que foi feito durante o ano e ali a gente começa, né, mapear, né, qual a escola que a gente tem que trabalhar. Hoje, por exemplo, nós temos parcerias, né, com a escola Rotary, que é do bairro Três Cruzes, temos parceria, né, com o Osmar, temos parceria com a escola Salgado Lima, entendeu? Né? São muitas escolas, né? Eu acho que no total, só da rede municipal, são 25 escolas. Tem bastante, né? aqui. E a gente não trabalha todas essas escolas ainda, né? Porque nessa reunião da superintendência, a gente fala o seguinte: se o gestor
né, no caso, a direção, não for uma direção sensível, uma direção que olha, né, esse lado, né, com carinho, não vai adiantar o professor que está lá na sala de aula, que está diretamente com o aluno, né? Ele fica debatendo nisso, porque o gestor não vai aceitar, o gestor não vai apoiar ele. O principal disso é o gestor, né? O gestor que tem que puxar, que tem que apoiar. A gente consegue ter diálogo com muitos diretores, mas, volto a frisar, ainda está longe de ser o ideal. Tá bem longe, né? Tá longe. Pensando por esse lado, realmente tá bem longe. Ainda mais pela quantidade de escolas que vocês ainda têm que alcançar ainda. Só para você ter ideia, na época que foi feita a obra do Córrego Jacarecanga, lá no Bela Vista, foi feito uma parceria com o PAC, né? Onde o PAC, né, procurou a gente para poder saber como é que funcionava, o que poderia ser feito e tal. Então a gente fizemos uma gincana com as escolas, né, daquela região ali, né, que foi o Osmar, o Enéas e o Judite e a Rotary, né, que é das Três Cruzes, que pega também um pouquinho do Jacarecanga, né, que pega ali a bacia do Jacarecanga com o Córrego Três Cruzes. E aí foi feita essa gincana, a escola Judite Lins, em 3 meses de gincana, as crianças conseguiram coletar 2.000 quilos de garrafa PET. Aí, falei assim, mas poxa, isso aí você junta em casa, coisa e tal. Não, o mais interessante é o quê? Que as crianças estavam empenhadas, né? Quando a gente ia lá coletar, a gente sentia o odor de garrafa, né? O odor de córrego, suja de barro. Dá pra ver então, tipo assim, dá pra ver que as crianças estavam empenhadas nisso, entendeu? Elas não estavam só pedindo o pai e a mãe comprar refrigerante pra poder levar a garrafa pra escola, entendeu? Não, eles estavam mesmo, né, tirando mesmo do meio ambiente, tirando do córrego. A gente fica até orgulhoso de ver isso, né? Porque é desde criança que as pessoas começam a aprender os bons costumes. É por isso que eu sempre bato nessa questão da educação ambiental. Porque se você levar isso para a escola, trabalhar isso na escola, o filho, o neto, o sobrinho vai chegar em casa, né, ele vai aplicar, entendeu? E vai praticamente, né, obrigar, né, os pais, o tio, o avô, fazer a mesma coisa, entendeu? Isso é verdade. Eu tenho uma sobrinha que ela presta atenção em tudo que ela vê na escola. Tudo que se faz, ela aplica em casa. Ah, não pode fazer isso porque isso implica com isso. Ela vai explicando direitinho. A gente vê o quanto que a criança presta atenção naquilo. Agora, já encaminhando para o final qual que é o resultado que você pretende com a associação futuramente? As pessoas falam assim, poxa, Jean, você sonha demais. Quando eu assumi lá na associação, eu sempre pesquisando e tal, outras cooperativas, outras associações, né? E aí eu consegui entrar em contato com o pessoal de uma cooperativa lá de Itaipu, onde o pessoal lá tá assim bem à frente, entendeu? Né? Eles já trabalham com carrinho elétrico já há muito tempo, né? E o carrinho elétrico, né, de lá não é nem carregado na energia, é carregado na placa solar, né? E eu sempre falava com os meninos assim, cara, um dia a gente vai ter um carrinho elétrico aqui, um dia a gente vai parar de empurrar carrinho. São 3 carrinhos elétricos, né? A gente conseguiu aumentar muito a quantidade de material que a gente recolhe. A minha visão pro futuro, entendeu, né, é melhorar a associação, é colocar a associação assim, né? Não que ela não esteja hoje, eu sempre falo, né, que o nosso serviço é um serviço de utilidade pública, entendeu, né? Então o poder público tinha que olhar com mais carinho, né, esse nosso trabalho, mas o meu olhar visionário é esse. É colocar a associação num papel no nosso município, até mesmo na nossa região, como uma associação referência, melhorando, né, a qualidade de trabalho. Eu sempre falo que as Camari vai ficar e o Jean vai passar, entendeu? Você não pode sair não, Jean. O Jean vai passar, uma hora isso vai acontecer. Eu até falei com os meninos lá esses dias, né? Eu sempre uso essa fala, que para trabalhar com reciclagem, ou você tem que gostar ou tem que ser doido, né? Uma coisa ou outra. Ou os dois juntos. Ou os dois juntos, né? Porque eu faço porque eu gosto mesmo, de verdade. Preciso, né, de trabalhar, preciso de uma renda, como todo mundo. Sim. Mas eu gosto da função, entendeu? Eu gosto de mexer com resíduo, eu gosto dessa coisa do meio ambiente, né? Então a minha visão pro futuro é essa, né? É colocar as Camari, né, assim, num padrão que ela mereça estar, com pessoas de excelência trabalhando, maquinário de excelência. A gente sair fora, né, da taxação do aluguel, por exemplo, que hoje nós temos uma despesa muito grande com aluguel. A gente
até briga um pouquinho lá, né, com o poder público, né, para ter um espaço, né, para apoiar mais a Ascamari nesse sentido. Então a minha visão para o futuro é essa, é melhorar as condições da Ascamari para ela fazer um trabalho melhor do que é feito hoje. Pensando nisso, agora pra gente terminar nossa entrevista, eu vou pedir para você, olhando para a câmera, falar alguma mensagem que possa incentivar as pessoas a participarem da Ascamari, a poderem reciclar os materiais, para a gente poder ter uma geração futura. Então, pessoal, se a gente for parar para pensar, né, no que está acontecendo no nosso planeta, até mesmo, né, na sua rua, no seu bairro, na nossa cidade, a gente conscientizava mais, né, na questão, né, de separar os nossos resíduos, né, porque isso não é só uma função do poder público, isso é uma função de cada cidadão, entendeu? Né, se cada um fizer a sua parte, se cada um, né, mandar o seu material para o destino correto, eu acho que muita coisa pode ser evitada. E para quem não sabe, né, nós temos a regra dos 3 R's, né, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Então, quando você usa essa teoria dos 3 R's, às vezes você não quer mandar para reciclagem, você pode reduzir, entendeu? Ou reutilizar. É o que eu venho pedir, né? Conscientização, e vamos ajudar, né, para que o município, né, possa, né, trabalhar essa questão, né, do lixo, né? Como muita gente usa essa palavra, que é uma palavra que a gente não gosta de usar o nome lixo, porque isso dá um impacto direto, né, na parte econômica do nosso município. Então, se cada um, né, fizer o seu trabalho de formiguinha, como a gente fala lá na Ascamari, né, de separar, né, a sua garrafa PET, a sua latinha, entendeu, e mandar para o destino correto, eu acho que muita coisa pode ser melhorada aí. Muito obrigada, Jean, pela sua participação. É isso, pessoal. Obrigada por acompanharem até aqui. Deixem seu like e compartilhem.